Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. É o primeiro evangelho, Novo Testamento, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos localizam, só quero lembrar os irmãos que hoje é dia 11 de janeiro e está completando 4 anos que a igreja iniciou suas atividades aqui em Xambioá. 4 anos que nós fomos empossados ali, eu e minha esposa, a convenção do Pará veio e nos empossou aqui lá embaixo daqueles pés de árvores que tem ali na beira-rio. Que árvore é aquela lá? Uma árvore grandona lá. Vocês sabem que árvore é aquela? Eu pensei que era pé de manga, mas não é não. Nós fomos empossados ali embaixo daquele pé de árvore. Não conhecíamos ninguém aqui, e a igreja não tinha nada aqui, e começou as atividades. Hoje está completando 4 anos, e a comemoração, e diga-se de passagem que no dia da posse lá choveu, muita chuva, e a comemoração hoje foi muita chuva. Chuva é sinônimo de bênção. Hoje nós estamos num número mais reduzido por causa da chuva, mas a igreja tem prosperado. Quem quer ser crente tem desenvolvido e tem crescido. Claro que nós não vamos poder salvar todos, segurar todos, porque é aquela pessoa que não quer, mas cedo ou mais tarde a pessoa acaba se afastando da igreja. Mas os que quiserem irão caminhar até chegar na glória eterna. Se um dia Deus achar por bem nos levar daqui, virá outro pastor, vocês terão outro pastor, mas a igreja vai continuar aqui. A igreja prosperou, a igreja tem prédio próprio, tem lote para construir a casa pastoral, se quiser construir. Não fiz isso até hoje porque nós temos casa, e aí não acho vantagem nós fazermos uma casa agora. E a igreja está prosperando e vai prosperar mais ainda para a glória de Jesus, amém? Então, eu achei por bem esse ano, ano passado nós comemoramos os 3 anos, nós trouxemos pregador de fora, não sei se vocês lembram, pastor Josadá que pregou aqui, mas eu achei por bem esse ano não comemorar, achei por bem esse ano a gente só orar, os 12 dias buscando a presença de Deus. E nós temos pregadores aqui, né? Presbítero Bruno pregou, foi uma bênção. Presbítero Cid pregou, foi uma bênção. Presbítero Aguinaldo pregou. Olha, já consagrei o homem, ó. O irmão Aguinaldo pregou, foi uma bênção para a glória de Jesus. Chegou o Aguinaldo e fez assim: recebo. Mateus capítulo 5, os que acharam, digam amém. A partir do versículo 1. Eu quero falar sobre o Sermão do Monte hoje, porque aqui nós temos a receita de uma vida espiritual próspera. Às vezes a gente se importa muito com a vida financeira, né? Se preocupa tanto e esquece de cuidar da espiritual. Aí a gente cuida da vida física, que é passageira, e esquece de cuidar da vida espiritual, que é eterna. A gente se preocupa em estudar para ter o melhor emprego, pensando na vida física, em ter uma roupa boa, em cuidar da estética corporal, principalmente as mulheres hoje, né, elas estão bastante preocupadas com a estética corporal, né? Não é pecado, não é errado mulher se arrumar, mulher querer ser bonita, não é errado. Nós só falhamos quando a gente deixa de cuidar da vida espiritual. Mas não é errado a mulher se arrumar. A mulher é para se arrumar mesmo. Essa questão de joias, alguma coisa, ficou para a mulher mesmo. Você pode ver, leia a Bíblia, as mulheres da Bíblia, elas usavam joias, elas se ataviavam, elas se arrumavam. Quando Isaac foi, ou melhor, o servo de Abraão foi buscar uma mulher, uma esposa para Isaac em Padarã, a primeira coisa que ele fez quando ele a encontrou foi colocar pulseiras, pendentes nela, os brincos, arrumou ela todinha. Então,
Não é pecado a pessoa querer cuidar do exterior, mas a gente falha quando a gente deixa de cuidar do interior. E eu te garanto que não sou eu que vou dizer para você aquilo que você deve usar ou deixar de usar. Meu objetivo é pregar a palavra de Deus. Se um dia Deus quiser que você deixe de usar alguma coisa, Ele vai falar com você. Ele vai te convencer disso. Porque quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Tá? É só manter uma sintonia, é só manter uma vida de oração. Que se nós mantivermos uma vida de oração, o Espírito Santo sempre vai falar com a gente. Amém? Então, nesses versos aqui, do capítulo 5, os primeiros versos, vai até o versículo 12, Deus nos dá uma receita de uma vida espiritual próspera. Se nós quisermos andar por aqui e quisermos ser prósperos espiritualmente, o caminho é esse. Quem está em Mateus capítulo 5, diga amém. Está escrito assim, a partir do versículo 1: vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. E aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O primeiro ponto aqui é quando Jesus, no versículo 3, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não confunda aqui pobreza, no sentido aqui da palavra, né, com aquela pobreza financeira, com aquela pobreza de mesquinidade, de não ter nada. Tem nada a ver aqui. Porque às vezes, quando a gente quer dizer que uma pessoa tem um sentimento fútil, a gente diz assim: fulano é pobre de espírito, né? E aqui nós encontramos, tipo assim, uma pessoa arrogante, a gente diz: fulano é pobre de espírito. Aí nós encontramos aqui Jesus dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobreza no sentido real da palavra? É não ter nada, não é isso? Pobreza absoluta é não ter nada. Quando Jesus fala aqui, ele está falando do passaporte para se tornar reino de Deus. Porque Jesus, ele veio estabelecer o seu reino aqui na terra. Olhe para cá e preste atenção. Jesus veio estabelecer o seu reino aqui na terra. O reino de Deus, ele não é físico, para dizer ele está aqui ou ele está ali. O reino de Deus, ele é espiritual.
Então, onde está o reino de Deus? No coração daquele que crê. O próprio Senhor Jesus disse: olha, o reino de Deus vocês não poderão dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. Dizer ele está ali ou está ali. Ele está dizendo, o reino de Deus vai estar no coração daquele que crê. Em outras palavras, nós nos tornamos reino de Deus quando deixamos Jesus reinar na nossa vida. Quando Jesus reina de fato na nossa vida, nós nos tornamos reino de Deus. Só que aqui Jesus diz o seguinte, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque se tornarão reino de Deus. E o que seria ser pobre de espírito nesse contexto? Tem gente que, tem até algumas versões da Bíblia que substitui essa palavra pobre por humildes. Mas não é só isso não. O sentido vai mais além. O que é ser pobre de espírito? Não é só ser humilde não. Ser pobre de espírito é o seguinte. Pobreza, como eu falei para vocês, o sentido real da palavra pobreza é não ter nada. E o que é ser pobre de espírito? É se esvaziar. Se esvaziar de tudo aquilo que a gente tinha quando não conhecia Jesus. Para se encher de Jesus, para se tornar reino de Deus. Então o que seria essa pobreza aqui espiritual? Seria lançar fora a arrogância, o orgulho, a inveja, os maus tratos, o ódio, lançar fora tudo aquilo que pode nos impedir de tornar reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, se você prestar atenção, você vai entender, o próprio Senhor Jesus, quando fala com aquele jovem rico, que diz assim, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus disse, observa os mandamentos. Sarinha, senta ali, hein Sarinha? Sarinha, senta lá do lado do Paulo, por favor. Leve ela lá, amor, para sentar do lado do Paulo. Tá? Senta ali, tá? Para você ficar quietinha lá. O próprio Senhor Jesus. Aí você, meu filho, sente mais naquela outra ali. Aí, tá bom. Aí vocês não vão conversar, aí vocês vão prestar atenção para mim, para vocês não perderem o prêmio que vocês vão ter no final da campanha. Estou fazendo por bem de vocês. O próprio Senhor Jesus, quando conversava com aquele jovem rico, ele diz, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, observa os mandamentos. Ele diz, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, mas não tenho conseguido. Aí Jesus disse, vai e vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, te esvazia. Te esvazia do teu orgulho, te esvazia da tua arrogância, porque enquanto você não se esvaziar, você não se torna reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, pobre de espírito, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. Então, esse ser pobre de espírito é o sentido de se esvaziar de tudo que nós tínhamos que não era de Jesus, para que a gente se torne reino de Deus e comece a se encher de Jesus, se encher das coisas de Jesus. Amém? Então, por que eu disse que é receita para uma vida espiritual de sucesso? Porque Deus começa a operar na nossa vida à medida que a gente se esvazia de si mesmo e se enche dele. O próprio João Batista, ele diz assim, que eu diminua e que o Senhor cresça. O que significa isso? Que eu preciso me esvaziar de mim para que o Senhor me encha dele. Então, eu não vou me tornar reino de Deus enquanto eu não me esvaziar do pecado, do orgulho, da inveja, da maledicência, da língua dobre, de tudo aquilo que não é de Deus. Quando eu conseguir me esvaziar disso, aí eu vou me tornar reino de Deus, amém?
Glória a Deus. O segundo ponto, Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram. Esse chorar aqui, querido, não é só chorar não, porque as pessoas choram por motivos fúteis, as pessoas choram por motivos diversos. Tem até mulher que chora por causa de malandro, não é verdade? Não é? Quando diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não é o choro que está em evidência aqui. É que nem a questão de ser pobre de espírito, não é a questão de não ter nada, de não ter dinheiro. É a questão de se esvaziar daquilo que nos afasta de Deus e nos encher de Jesus. E esse chorar aqui não é sofrer. Esse chorar aqui fala de oração. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar onde? Nos pés de Jesus. A palavra consolados aqui significa terão resposta. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em outras palavras, sabe o que a palavra quer dizer aqui? Aqueles que oram, aqueles que me buscam, terão resposta de suas orações. Então, no primeiro ponto, ser pobre de espírito é se esvaziar de mim, para me encher dele. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, é aqueles que oram, que buscam a face de Deus, porque alcançarão aquilo que estão buscando, terão uma vida próspera espiritualmente, amém? O terceiro ponto, que está no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí, o que é ser manso? Aí tem gente que confunde ser manso com a expressão bobo, ou com a expressão, me perdoe, porque é chula, mas preciso falar. Tem gente que confunde a expressão ser manso com a expressão ser besta. Ser manso aqui não tem nada a ver com isso. Não é você ser bobo, não. Não é você deixar os outros te enganar. Não é isso, não. Ser manso aqui significa não se ofender. Porque o que mais causa problema na nossa vida é nós nos ofendermos. Por causa de ofensa, a gente larga emprego. Por causa de ofensa, um casamento vai ao divórcio. Por causa de ofensa, alguém abandona até a igreja, às vezes, se justificando, diz, não, é porque me ofenderam, porque me machucaram. Então, esse manso aqui significa, bem-aventurado aqueles que não se ofendem, aqueles que não procuram confusão, aqueles que vão permanecer, porque diz assim, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Significa o quê? Bem-aventurados os mansos, porque eles vão permanecer, eles vão continuar. Se você não se ofender, você vai continuar. Porque quando nós nos ofendemos, a primeira coisa que vem no nosso coração é o sentimento de parar. E quando a gente para, a gente deixa de receber muita coisa que Deus ia dar para a gente. Então, bem-aventurados os mansos, é bem-aventurado aqueles que não se ofendem. Não me convidaram, amém, glória a Deus. Falaram isso de mim, amém, glória a Deus, eu não vou me ofender por isso. Vocês estão entendendo? Digo amém. Porque quando a gente se ofende, a gente abandona. E quando a gente abandona, a gente não permanece. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Significa, vão continuar, vão permanecer, não vão desistir. Amém, queridos? Só a título de testemunho para os irmãos entenderem o que é não se ofender para continuar. Uma vez aconteceu comigo um fato que se eu tivesse me ofendido, eu não estaria hoje aqui ministrando para os irmãos. A igreja de Monte Alegre é uma igreja grande, ela mede de frente, se não me falha a memória, é quase 30 metros e de comprimento ela é 60 metros.
e ela tem galerias. E juntando os crentes da cidade lá, só da nossa igreja, dá quase 3 mil crentes, cerca de 3 mil crentes. Uma igreja grande. A igreja estava cheia. E aí o pastor estava tirando uma oferta lá, nesse tempo era o pastor Francisco Pedro, que era pastor, e eu era presbítero dele, eu era presbítero da igreja. E ele estava tirando uma oferta para ajudar na escola da igreja, que lá a igreja tem escola. E os irmãos colocando a oferta no púlpito lá, ele mandou trazer no púlpito mesmo, meio um monte de R$2, e foi juntando aquilo. Eu estava vendo a hora o ventilador jogar aquilo. Aí eu cheguei por trás dele, assim, perto dele, e disse: o senhor não quer que eu vá arrumando e conferindo? Ele disse: sai daqui, que eu não estou pedindo ajuda. Isso na frente de todo mundo, a igreja é cheia. Eu voltei de ré, irmãos. Sabe o que é de ré? E sentei. O diabo sentou do meu lado. O diabo sentou junto comigo e disse: se eu fosse tu, eu ia embora daqui agora e nunca mais pisava nessa igreja. O diabo queria que eu me ofendesse, para mim desistir, para mim parar. Se eu tivesse me ofendido, eu não estaria aqui com vocês. E ficava buzinando no meu ouvido: eu não ficaria aqui. Ele te ofendeu, a igreja está cheia, está vendo? A igreja está cheia de gente, ele fez isso contigo. Eu ia embora agora. Eu até ponderei aquela questão de levantar e sair. Eu disse: não, eu vou ficar. Eu não vou me ofender. Quando os irmãos estavam terminando de trazer, ele disse: agora vem cá. Mas ele não disse agora vem cá, ele disse: agora vem cá me ajudar. Eu levantei e fui lá e ajudei. Porque eu escolhi não me ofender. Se eu tivesse me ofendido, eu tinha saído da igreja. Talvez eu estaria numa mesa de bar. Mas eu escolhi não me ofender. E eu estou aqui com os irmãos para a glória de Jesus, amém? Então, os mansos vão permanecer. Os ofendidos vão embora, não vão permanecer. Então, eu escolho não me ofender. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus. Claro que não era uma atitude para ele ter feito. Eu não faço isso com ninguém. Mas a gente tem que estar preparado, porque um dia no nosso trabalho alguém pode querer nos ofender. Só que a gente escolhe não se ofender. Amém? Um dia o marido pode falar alguma coisa sem vigiar, mas a esposa pode escolher não se ofender. Vocês estão entendendo? Diga amém. O outro ponto está no versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tem gente que pensa que fome e sede de justiça é ficar brigando aí, sabe? Não, vamos lutar contra o governo, vamos lutar contra isso, contra aquilo. Nada a ver, Jesus não era esse tipo de gente, queridos. Jesus diz: orem por aqueles que vos perseguem, orem pelos governantes. Quando ele diz bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos, ele está falando de si mesmo, que a Bíblia diz que Jesus é a justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo, e nós recebemos o perdão porque ele deu a vida na cruz por nós. Quando diz bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, é a mesma coisa dizer bem-aventurado aquele que tem fome e sede de Cristo, que quer ser cheio de Cristo, porque eles serão saciados. As pessoas interpretam: não, é verdade, vamos brigar. Não, o Jesus que eu conheço não manda brigar. O Jesus que eu conheço manda perdoar. O Jesus que eu conheço manda amar. E quando ele diz bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, ele está dizendo assim: quem tiver fome e sede de mim, eu vou saciar, eu vou te encher de mim, diz o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Me perdoem, queridos, que eu estou gripado. Um outro ponto: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir, mas ela existe. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Mas existe. O que é ser misericordioso? É se compadecer com o sofrimento do outro. O que é misericórdia? São duas palavras que vêm do grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. Duas palavras que vêm miséria
e córdia, ou cardia, que é coração. O que é misericórdia? É uma mistura da palavra miséria com a palavra coração, que significa colocar o nosso coração no sofrimento do outro. O que significa? Se compadecer com o sofrimento do outro. Se você se compadecer de alguém, você também vai ter misericórdia. Alguém vai se compadecer de ti. Amém, queridos? Outro ponto para nós caminharmos para encerrar. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é ser limpo de coração? O que é que suja o nosso coração? Você pode ver que lá no primeiro ponto, para começar a caminhada, a gente tem que se esvaziar. Tirar tudo para se encher de Jesus. Só que no decorrer da caminhada, a gente pode se contaminar com alguma coisa. Então tem que estar todo o tempo se reciclando. E aí aqui diz que os limpos de coração verão a Deus. Lá no livro de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão do templo de Deus. E ele entra no templo e vê o templo todo, igual esse negócio que o pessoal faz de grafite pinchado, né? Ele vê o templo todo pinchado com palavrões, com palavras obscenas, com coisas feias. Aí, é uma profecia de Deus falando sobre o nosso coração. Quando a gente começa a ver coisas que não é para ver, nosso coração vai se tornando sujo. A imoralidade, as músicas imorais, os filmes imorais, as coisas imorais que existem, os maus pensamentos vão sujando o nosso coração. É por isso que Jesus disse: olha, a lei dizia, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com um sentimento de cobiça, já cometeu adultério no coração, porque os maus pensamentos sujam o nosso coração. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, que os limpos de coração verão a Deus. E não é só na eternidade não, queridos. Limpos de coração verão a Deus, sabe o que significa? Que se você mantiver o seu coração limpo, você vai ter visão de Deus. Você vai ter visão das coisas de Deus. Deus vai te revelar as coisas. Deus vai te mostrar as coisas. Se você manter o seu coração limpo, você vai ver Deus. Mas se você não limpar o seu coração, aquilo vai te afastando da presença de Deus. A gente percebe. Quando uma pessoa começa a se contaminar, o coração começa a ficar sujo, as atitudes da pessoa vai mudando. Não é mais aquela pessoa bondosa, não é mais aquela pessoa amorosa, não é mais aquela pessoa que tinha compromisso, não é mais aquela pessoa que tinha prazer de estar na igreja. Você vai percebendo que a pessoa vai perdendo o brilho. Por quê? Porque o coração vai sujando. Então, assim como um limpador de para-brisa num dia de chuva, o sangue de Jesus precisa estar passando na nossa vida para que a gente tenha coração limpo e tenha a visão de Deus. Amém? Glória a Deus. O outro ponto. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? É quem ama, queridos. O contrário é o seguinte: aquela pessoa que não é pacificador, se ela vê alguém ferido, ela joga mais coisa, joga mais lixo na pessoa. É verdade, te machucou mesmo, tu tem que tomar uma atitude. É o papel do diabo. Aí tem pessoas que fazem esse papel. O que é o pacificador? Não, meu filho, você não entendeu. Você está entendendo errado. Não foi isso que a pessoa falou, não. Pacificador traz paz. Pacificador leva paz. Quem não é pacificador leva fofoca, leva contenda. Mas quem é pacificador leva paz. E diz que o pacificador será chamado filho de Deus. O contrário seria filho do diabo. A Bíblia fala sobre isso. Que quem leva guerra, que quem leva confusão, que quem leva contenda se torna filho
do diabo. O pacificador é filho de Deus. Porque quem pacifica, ama. E o Senhor Jesus disse: se vocês amarem uns aos outros, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. O que faz da gente um discípulo de Jesus não é cantar bonito, não é falar bonito, não é pregar bonito. Eu poderia estar pregando um monte de coisa para vocês sem vir do meu coração. Não é isso que faz da gente um filho de Deus. Sabe o que faz da gente um filho de Deus? Amar. O pacificador ama, porque onde ele chega que tem algum resquício de guerra, ele leva paz. Ele não leva guerra. O pacificador é chamado filho de Deus. E o último ponto: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Até aqui. O que é sofrer perseguição por causa da justiça? O que eu falei para vocês? Quem é a justiça de Deus? É Jesus. Quando você é perseguido por causa de Jesus. Claro que tem perseguição que a gente mesmo que procura, né? Tem confusão que a gente procura, o ser humano procura, ele fala o que não era para falar, se mete onde não era para ter se metido, aí vira uma confusão. Oh meu Deus, estou me perseguindo. Não, procurou, não foi pacificador, procurou a confusão. Mas quando você é perseguido por causa de Jesus, Jesus está dizendo: de vocês é o reino dos céus, bem-aventurados. Fiquem de pé nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Portanto, se esvazie de toda arrogância, de todo pecado, de toda inveja, de todo pensamento ruim, de tudo aquilo que pode te separar de Deus. Se torne reino de Deus. Chore na presença de Deus, ore, busque a Deus. Seja manso, não se ofenda. Escolha não se ofender. Tenha fome e sede de Jesus, você vai ser saciado. Seja misericordioso, porque alguém vai agir com misericórdia com você. Tenha o coração limpo, aí você vai ter visão de Deus. Seja um pacificador. E se preciso for, sofra por causa de Jesus, porque Ele garante o reino de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Eu vou ungir os irmãos. E essa unção